Você já se perguntou, como podem existir lugares tão perigosos que ser humano nenhum conseguiria sobreviver ali? Pois é, existem pontos do planeta que funcionam como se a natureza tivesse decidido apertar todos os botões de perigo ao mesmo tempo. O mais impressionante é que, em vez de manter distância, as pessoas fazem fila para chegar perto, mesmo que isso possa significar seu fim. Mas afinal, o que faz desses lugares tão mortais? E como a ciência explica tanta fúria acumulada num só pedaço de terra? Se prepare, porque hoje a gente vai viajar por alguns dos cenários mais extremos e insanos do planeta, que já causaram o fim de muita gente, começando exatamente pelo caso da brasileira, que infelizmente caiu dentro de um vulcão na Indonésia e que deixou muitas pessoas de cabelo em pé. Bem-vindo aos 15 lugares mais perigosos do mundo. Imagine subir uma montanha ao amanhecer, sentindo o ar rarefeito, o coração acelerado e a expectativa de um panorama inesquecível. Foi esse o perfil da jornada de Juliana Marins, a brasileira de 26 anos, que decidiu encarar o Monte Rinjani, na Indonésia, no dia 21 de junho. O vulcão, ativo, com 3.726 metros de altitude, viveu cenas de tensão quando Juliana escorregou numa trilha estreita e desapareceu num despenhadeiro. Nos primeiros momentos, ainda houve esperança. Gritos ouviam-se ao longe. Drones chegaram a ver a jovem consciente. Mas o terreno instável e o nevoeiro encerraram o tempo de reação. A cada segundo, a areia cedeu mais e mais. A operação reuniu 50 socorristas, drones térmicos e 3 helicópteros. 4 dias depois, o corpo foi encontrado, sem sinais de vida. Mas por que esse lugar é tão perigoso? O Monte Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia, é um lugar brutal. É o segundo vulcão mais alto do país, com quase 4.000 metros de altitude e uma cratera gigantesca, onde cabe até um lago azul turquesa. Só que a beleza do Rinjani engana. Ali o chão é instável, trilhas viram armadilha com qualquer chuva e as encostas podem desabar em questão de segundos. O vulcão é ativo e não é raro fumarolas aparecerem no topo, lembrando todo mundo de que a montanha está viva. O lugar atrai milhares de aventureiros do mundo inteiro, todos em busca da famosa trilha que leva até o cume. Mas a mesma trilha já virou cenário de desastres, com quedas fatais, sumiços repentinos e resgates que desafiam até equipes de elite. Quem nasce por lá convive com sirenes, rotas de fuga, desenhadas em escolas e o alerta constante de que a natureza dita as regras. Não por acaso moradores mais antigos contam histórias de erupções que mudaram o mapa da ilha e forçaram vilarejos inteiros a recomeçar do zero. E escalar o Rinjani pode parecer uma grande aventura, mas é um pacto temporário, com forças que não estão nem aí para o roteiro do turista. Quer entender por que o risco vale tanto para tanta gente? Já já, vamos mergulhar num outro cenário onde a adrenalina também beira o absurdo. Prepare-se para mudar o conceito de praia. Nazaré, em Portugal, não é o tipo de lugar onde você estende a canga e relaxa ouvindo o mar. Ali, o oceano literalmente se transforma em muralha. E não estou exagerando. A cidade virou lenda com picos de adrenalina porque abriga as maiores ondas já surfadas no planeta. Um espetáculo que só acontece graças a um acidente geográfico chamado Canhão da Nazaré. Mas o que é isso? Imagine um cânion submarino profundo e extenso, canalizando toda a energia das tempestades do Atlântico direto para a costa, sem nada para diminuir o impacto. Daí você já sabe, ondas de mais de 30 metros, tão grandes que engolem prédios e desafiam até quem já enfrentou tudo no mar.
A história dessa fama começa bem antes do turismo de surf. Pescadores da região já temiam o Mar de Nazaré por gerações, colecionando relatos de barcos virados, redes perdidas e tempestades repentinas. Foi só no século XXI, com a chegada dos caçadores de recordes, que a vila de pescadores virou meca de esportes radicais. Cientistas do mundo inteiro estudam o fenômeno, porque as ondas ali não são só altas. Elas são concentradas, rápidas, imprevisíveis. A cada temporada de ondas gigantes, a cidade se enche de equipes de resgate, ambulâncias e câmeras do mundo inteiro, prontas para registrar o próximo feito ou desastre histórico. No dia a dia, moradores já se acostumaram com sirenes, gritos e helicópteros rondando o mar. Mas para o visitante, Nazaré é adrenalina total. O que muita gente não vê é o bastidor. Surfistas treinam meses, criam protocolos de resgate militares, testam jet skis reforçados e vestem equipamentos dignos de astronautas. E por trás de cada onda surfada, existe um risco real. Muitos já morreram tentando. E o mais curioso é que, por trás da beleza das imagens virais, existe uma economia que gira em torno do perigo. Restaurantes, hotéis e até escolas locais surfam juntos à maré das ondas gigantes, alimentando um ciclo em que a própria natureza é a maior celebridade. Mas se você acha que só no mar as forças naturais gostam de desafiar os limites humanos, aguenta aí. Isso vai piorar, e eu deixei os mais extremos para o final. Agora, imagine um lugar onde o frio não perdoa nem a alma e o vento é capaz de arrancar carros do chão. Bem-vindo ao Monte Washington, nos Estados Unidos, considerado o local com as piores condições climáticas do mundo habitado. Não é o pico mais alto da América do Norte, mas com certeza é um dos mais traiçoeiros. Ali, a combinação de altitude, correntes de ar e localização faz do monte um campo de testes para quem quer entender o limite da resistência humana e da física. Desde o século XIX, aventureiros tentam desvendar os segredos do monte, que já registrou ventos de mais de 300 km por hora. Isso mesmo, mais forte que muitos furacões tropicais. Em 1934, uma equipe do observatório local anotou a maior rajada de vento já registrada na superfície terrestre até então. Um recorde que colocou o Monte Washington no mapa da meteorologia mundial. A sensação térmica chega a valores absurdos, congelando tudo em minutos. E tempestades de gelo são comuns até fora do inverno. Não à toa, o lugar virou laboratório natural. Ali se testam equipamentos para estações antárticas, aviões, vestimentas de expedição e até veículos militares. No dia a dia, trilheiros e turistas subestimam o perigo e acabam resgatados ou, em casos mais graves, não voltam para contar a história. E a pergunta que fica é: por que continuar desafiando um dos lugares mais hostis do planeta? Talvez seja o fascínio pelo desconhecido. Talvez seja o desejo de dizer: eu estive lá. Mas para entender como a natureza segue impondo respeito em cada canto do planeta, já vamos conhecer outros pontos onde a vida insiste em existir na beira do abismo. Se você acha que já passou frio, tente imaginar o que é dirigir ou caminhar em Khardung La, uma das estradas mais altas do planeta, no coração do Himalaia, norte da Índia. Não é exagero, são mais de 5.300 metros acima do nível do mar, onde o oxigênio é quase artigo de luxo e a paisagem mistura gelo eterno, vento cortante e um silêncio que chega a assustar até os mais preparados. Para o corpo humano, a experiência é um choque. Os pulmões lutam para captar ar, a pressão cai, os batimentos aceleram. Tudo isso antes mesmo de o frio começar a castigar.
Tempestades de neve podem surgir do nada, cobrindo a estrada e soterrando comboios inteiros muito rápido. Motoristas experientes levam cordas, comida e combustível extra, porque basta uma nevasca mais forte para ficar preso por dias, esperando equipes de resgate que também arriscam a vida em meio a avalanches e penhascos escondidos pelo gelo. Soldados indianos mantêm postos avançados em Khardungla, treinados para sobreviver em situações de emergência, onde até o metal dos equipamentos fica quebradiço de tanto frio. O passo é vital para ligar Leh ao Vale de Shyok, mas já deixou muita gente pelo caminho, de aventureiros a exploradores históricos, passando por ciclistas e motociclistas que sonham em cruzar o teto do mundo. Alguns relatam alucinações, desmaios e até casos graves de edema cerebral devido ao mal da altitude. E tudo isso por uma vista que, quando o tempo abre, recompensa com montanhas douradas, geleiras gigantes e uma sensação única de estar a um passo do espaço sideral. Dá para imaginar o que leva alguém a encarar esse desafio todo? Fica o convite para repensar qualquer ideia de viagem tranquila depois dessa. Se você perguntar para os moradores antigos de Camarões qual o lugar mais temido da região, a resposta não é floresta nem savana. É um lago sereno cercado por colinas, onde o reflexo das nuvens parece esconder segredos antigos. O Lago Nyos passou gerações sendo chamado de Lago Assombrado. Não faltavam histórias de pescadores que sumiam sem deixar rastro, rebanhos inteiros mortos em silêncio absoluto, nem explicação. Até que, em 1986, a ciência teve que correr atrás do mito. No dia 21 de agosto, em plena madrugada, o lago explodiu, mas não do jeito que você imagina. Sem aviso, uma nuvem de gás carbônico subiu do fundo da água e se espalhou em velocidade assustadora, varrendo 3 vilarejos. As pessoas simplesmente caíram onde estavam. Não houve gritos, nem correria, só corpos imóveis, animais caídos, uma quietude apavorante. O mundo ficou perplexo. O que poderia transformar um cenário de paz em tragédia instantânea? Foi só com equipes internacionais que se descobriu a armadilha natural. O lago ficava em cima de uma cratera vulcânica, acumulando gás carbônico no fundo até não aguentar mais. Um pequeno deslizamento bastou para liberar tudo de uma vez, sufocando mais de 1.700 pessoas. Cientistas batizaram o fenômeno de erupção límnica e, desde então, estudam formas de evitar o próximo desastre. Hoje, tubos especiais puxam o gás do fundo do lago, numa corrida contra o tempo. Mas se você acha isso bizarro, segura aí. O próximo lugar tem esqueletos, ossadas e uma história digna de roteiro de sobrevivência. Se o nome já parece assustador, imagina pisar lá. O litoral da Namíbia, na África, é uma faixa de areia infinita batida por ventos gelados do Atlântico e cercada por um deserto que não perdoa distração. A Costa dos Esqueletos ficou famosa não só pelos milhares de navios encalhados, mas pelas carcaças de baleias, focas, aves e até seres humanos que já tentaram cruzar ali e não voltaram. Não à toa, navegadores portugueses e ingleses do século XVI apelidaram a área de As Portas do Inferno. Quem encalhava sabia que a travessia a pé pelo deserto era quase sentença de morte. A biologia do lugar é surreal. Focas tentam formar colônias em praias onde tempestades de areia enterram filhotes em minutos. Escorpiões, besouros e lagartos vivem em tocas profundas, fugindo do calor brutal do dia e do frio extremo da noite. As plantas desenvolveram folhas que captam água da névoa, única fonte de hidratação em muitos meses.
Muitos vão para estudar ossadas antigas, outros para observar como a vida desafia as regras num lugar que, no mapa, parece condenado ao fracasso. Até hoje, quem visita a costa encontra restos de barcos do século XIX, cartas de marinheiros e marcas de acampamento de náufragos que tentaram, em vão, atravessar o mar de areia. E o mais estranho, há comunidades inteiras que dependem da pesca na costa, se adaptando à rotina de neblina e ao risco constante de tempestades. Sobrevivência ali é palavra de ordem, e a natureza, claro, não oferece desconto para ninguém. E já, vamos trocar o deserto por um vulcão, onde a cor da água engana até quem acha que já viu de tudo em perigo natural. Agora imagine um lago brilhando num tom azul turquesa hipnotizante, encravado dentro de uma cratera, cercado por encostas íngremes e fumaça constante. Parece cenário de cartão postal, mas a realidade do vulcão Ijen é puro desafio. Não é só a beleza que atrai. O lago, formado por águas de chuva e enxofre dissolvido, é o mais ácido do mundo. E ali, mineradores vivem um cotidiano insano, arrancando blocos de enxofre a poucos metros de poças ferventes, sem equipamento sofisticado. Relatos de acidentes são comuns, como o caso de um trabalhador que, ao tentar salvar um colega desacordado pela fumaça, acabou intoxicado também, e só foi socorrido horas depois, já com sérias lesões pulmonares. Cientificamente, o Ijen é um espetáculo. Durante a noite é possível ver o fenômeno do fogo azul, resultado da queima de gases sulfúricos que saem das fissuras do solo e pegam fogo em contato com o ar, criando línguas de chama azul elétrico, algo que não existe em nenhum outro vulcão do planeta. O lugar virou rota obrigatória para aventureiros, geólogos e fotógrafos, mas também para equipes de saúde, que lidam constantemente com intoxicações, queimaduras químicas e até mortes. O lago, capaz de corroer metal, já derreteu barcos inteiros e inviabiliza qualquer plano de navegação. Ainda assim, o turismo cresce e a economia local gira em torno do risco. Cada ida à cratera é, de certa forma, uma aposta, e quem sobrevive volta contando uma das histórias mais surreais que o mundo natural pode oferecer. Pensa num lugar onde até o próprio nome já desanima. O Vale da Morte, nos Estados Unidos, é mais do que um deserto. É um cenário de teste para qualquer forma de vida. Você pisa ali e sente o calor atravessar tênis, pele e pensamento. O solo chega a esquentar tanto que já teve expedição fritando ovo na pedra só para provar que não era exagero. O Vale da Morte ostenta o recorde de temperatura mais alta já registrada na Terra, batendo quase 57 graus. Não é à toa que os pioneiros que tentaram atravessar a região, no século XIX, deram o nome ao lugar depois de quase morrerem de sede e desespero. Só sobrevive quem se adapta. Plantas minúsculas que brotam só durante algumas horas do ano. Animais que passam meses enterrados no solo, esperando uma chuva rara que pode ou não chegar. Durante o verão, miragens enganam quem tenta atravessar. E até aparelhos eletrônicos dão pane por causa do calor absurdo. É comum turistas que deixam para trás carros que simplesmente não suportam o calor. Por baixo da superfície rachada, geólogos encontram pistas de oceanos antigos e pegadas fossilizadas de bichos que viveram ali quando o clima era completamente diferente. Já parou para pensar como seria passar a noite num lugar assim,
com estrelas brilhando acima de um chão que parece outro planeta. E daqui a pouco, a gente vai do calor extremo para o coração gelado de uma das maiores ameaças do planeta. Viajar à Sibéria é mergulhar em extremos. E ninguém entende isso melhor que quem já pisou no Lago Baikal, na Rússia. Considerado o lago mais profundo do mundo, Baikal guarda mistérios congelados sob quase 2 quilômetros de água. No inverno, o lago vira um tapete de vidro, rachado por fendas azuis, cristais de gelo e ondas congeladas que parecem esculturas alienígenas. A superfície pode enganar. Basta um passo em falso para cair em fissuras ocultas ou rachaduras que surgem de repente, abrindo buracos de metros de profundidade. Parece maluco, mas muita gente vai lá só para desafiar o gelo em busca de recordes, mas nem sempre saem ilesos. Baikal já engoliu carros, trenós e até comboios inteiros durante tempestades repentinas, quando o gelo se parte como papel. A cada ano, casos de desaparecimentos são registrados. E nem sempre por imprudência. O lago tem fenômenos únicos, como respirações geladas. Bolsas de gás sobem do fundo, enfraquecendo áreas que parecem sólidas, criando armadilhas invisíveis para quem arrisca. E não para por aí. Terremotos submersos já provocaram mini tsunamis de gelo e tremores que assustam vilarejos inteiros nas margens. Apesar de tudo, Baikal é refúgio de espécies raras como a foca nerpa e peixes que só existem ali. É um laboratório vivo para quem estuda adaptação, sobrevivência e até mudanças climáticas. Mas o recado é claro: por mais tentador que pareça cruzar aquele espelho congelado, a natureza ali não perdoa distrações, e cada passo exige respeito total à imprevisibilidade siberiana. Do outro lado do mundo, Yellowstone é aquele cenário de filme maluco que poucas pessoas conhecem. Vales verdes, lagos cristalinos, bisões cruzando estradas e ursos pescando salmão em rios gelados. O tipo de lugar onde a natureza parece ter dado tudo de si no quesito beleza. Só que, para quem entende um pouco de geologia, Yellowstone não é só paisagem. É um convite para olhar 2 vezes para o chão onde você pisa e talvez até desconfiar do silêncio. O parque inteiro descansa sobre uma das maiores caldeiras vulcânicas do planeta. Não é exagero. Ali embaixo, um verdadeiro oceano de magma ferve, pressiona e espera seu momento. A crosta é tão fina que basta uma fissura para liberar vapor superaquecido, enxofre ou até mesmo água fervente, direto na trilha de visitantes distraídos. Quem já passeou por ali sabe que o parque respira. Fumarolas surgem do nada, piscinas termais explodem em cores que parecem montagem. E geysers podem disparar colunas d'água com tanta força que já arrancaram a tampa de bueiro de ferro. Tudo isso faz parte de um ciclo natural que já mudou o planeta mais de uma vez. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema, a última grande erupção do supervulcão, há cerca de 640 mil anos, não só cobriu boa parte dos Estados Unidos com cinzas, como mudou padrões climáticos globais. Pesquisas sugerem que, se Yellowstone explodisse de novo, não seria só desastre local. O impacto seria sentido do outro lado do mundo. O chamado inverno vulcânico poderia durar anos, derrubando temperaturas, afetando plantações e provocando uma crise em cadeia na economia mundial.
Não é à toa que os melhores equipamentos de monitoramento sísmico estão instalados lá, com equipes trabalhando em revezamento. A qualquer sinal de aumento de pressão, tremores fora do normal ou elevação súbita do solo, sirenes virtuais disparam alertas para especialistas de todos os continentes. Apesar de tudo isso, Yellowstone nunca deixou de ser um parque democrático. Milhões de turistas se aventuram a cada verão, estacionam trailers e fazem piquenique a poucos metros das piscinas ácidas. É uma experiência surreal. Você pode estar admirando um campo florido e minutos depois sentir cheiro de enxofre no ar ou ouvir o ranger do solo sob seus pés. Guerras, pandemias e crise financeira passam, mas ali o maior medo sempre foi o tempo da terra. O que mais impressiona é saber que, sob a superfície dos cartões postais, a crosta está viva, pulsando, e ninguém sabe quando, ou se, vai liberar sua força total de novo. E aí você encararia uma trilha sabendo que o chão pode literalmente virar fumaça sob seus pés? Agora, nosso roteiro cruza o planeta de novo e vai mostrar que nem só de vulcão vive o risco. No Sri Lanka, os perigos vêm de todos os lados, em formas que você nem imagina. Sri Lanka parece paraíso no mapa, mas será que é isso mesmo? Ilhas cercadas de praias, florestas verdes, templos antigos e uma fauna que deixaria qualquer documentarista maluco de alegria. Mas a verdade é que ali, o perigo espreita onde menos se espera. O país é um dos mais atingidos por tempestades tropicais no sul da Ásia. Quando o vento muda, o céu fica preto, raios cortam o horizonte e, em poucas horas, a chuva transforma cidades em verdadeiros rios de lama. Várias comunidades já precisaram ser evacuadas às pressas, por conta de deslizamentos, enchentes e árvores caindo. E não para por aí. O Sri Lanka tem uma das maiores taxas de ataques de elefante do mundo. Sim, você não leu errado. Centenas de pessoas são feridas todo ano por elefantes selvagens que invadem plantações e vilarejos em busca de comida. Some a isso um dos repertórios de cobras venenosas mais perigosos do planeta, com espécies como a víbora de Russell e a Crite. Não é incomum hospitais receberem dezenas de vítimas de picada em poucos dias na temporada de chuva. Por trás dessa rotina de risco, há um povo acostumado a conviver com extremos. Agricultores fazem vigília noturna para proteger as colheitas dos animais. E as crianças aprendem cedo a reconhecer pegadas e sinais de alerta na floresta. Não importa se é tempestade, ataque de elefante ou cobra escondida no jardim. Sobreviver em Sri Lanka é arte e tradição e um jogo de atenção constante. O que não falta ali é a história de gente que desafiou o improvável e que vive para contar as marcas de um país onde a beleza e o perigo caminham lado a lado. No cruzamento entre Rússia, Mongólia, Cazaquistão e China, ergue-se uma cordilheira lendária. Altai. Pouco conhecida dos turistas, mas amada por aventureiros, biólogos e lendas do folclore local, essa região gelada coleciona perigos únicos. Ali as montanhas são cobertas de gelo eterno, pontuadas por lagos tão frios que parece que o tempo congelou junto. Glaciares desabam sem aviso, soterrando trilhas e criando rios de gelo que mudam o mapa todo ano. A área é usada para estudos. Expedições científicas enfrentam não só baixíssimas temperaturas, mas também a ameaça de animais selvagens. Lobos, linces, ursos e até leopardos das neves patrulham o território como donos do pedaço. Já houve casos de pesquisadores perdidos por dias em meio a nevascas, dependendo de técnicas de sobrevivência dignas de livro.
As tempestades de gelo chegam de repente, derrubando barracas e transformando clareiras seguras em armadilhas mortais. O Altai guarda ainda relíquias da história humana. Múmias antigas, pinturas rupestres e artefatos preservados pelo gelo, protegidos por séculos da passagem do tempo. Viver, ou mesmo só passar, ali exige instinto, preparo e um respeito quase religioso pela força bruta da natureza. Em Altai, quem subestima o frio ou ignora os sinais da terra vira estatística. Quem escuta, volta com histórias de sobrevivência que mais parecem lenda. Já pensou dormir uma noite num vale onde o único barulho é o estalo do gelo crescendo sob seus pés? Não existe exagero ao falar de Amazônia fechada. Ali, quem manda é a floresta, e manda mesmo sem negociação. Milhões de hectares de mata densa, copas tão altas que quase não se vê o céu, e uma umidade que parece colar na pele. A cada passo o solo muda. Ora é lama escorregadia, ora raízes que se entrelaçam e formam verdadeiros obstáculos. Para quem tenta se aventurar, o maior perigo não é jaguatirica nem onça. É a própria floresta que se fecha atrás de quem passa, apagando trilhas, escondendo pegadas e virando um labirinto vivo. Sinal de celular? Nem pensar. Rádio? Só se você for sortudo e pegar uma clareira do tamanho de um campo de futebol. O calor e a umidade são extremos. Suor não seca. Roupas ficam pesadas, botas viram esponja. Basta uma chuva para transformar caminhos em rios e barrancos em armadilhas escorregadias. À noite, o som muda completamente. Corujas, sapos e insetos fazem um coral tão intenso que chega a dar vertigem. Ali, cada centímetro abriga um segredo. São milhares de espécies que só existem ali, de plantas carnívoras a anfíbios minúsculos, insetos que nunca receberam nome, além de aves que só aparecem se você ficar em silêncio total. Não é à toa que até satélites têm dificuldade em mapear a Amazônia fechada. O dossel é tão espesso que cobre rios, igarapés e até aldeias inteiras, protegendo comunidades indígenas e isolando áreas onde ninguém põe os pés há décadas. Muita gente já se perdeu por dias, e resgates envolvem aviões, helicópteros e equipes que conhecem a selva como a palma da mão. Um erro de cálculo, uma queda de galho ou uma simples torção pode virar caso grave em poucas horas. E não adianta gritar. O som simplesmente não se propaga, abafado pelas árvores. Há relatos de cientistas que, mesmo com GPS, se viram cercados por mato sem saber para que lado caminhar. Não por acaso a floresta já engoliu expedições inteiras, escondendo histórias de civilizações, templos e cidades antigas. E no meio disso tudo, a Amazônia ainda desafia a ciência. Há doenças que só existem ali, micro-organismos que nunca foram estudados e plantas com propriedades medicinais inéditas. A cada expedição, uma descoberta e sempre, sempre, o risco de não voltar. O maior segredo da Amazônia é que ela não precisa de monstros lendários para assustar. O próprio ambiente é o teste supremo de sobrevivência. Pouca gente imagina que um dos lugares mais bonitos do planeta pode também ser traiçoeiro. A floresta de bambu de Arashiyama, no Japão, atrai turistas do mundo inteiro com seus corredores verdes, onde o vento mal consegue atravessar as hastes altíssimas. Mas o que parece um cenário de conto de fadas pode virar uma armadilha quando o tempo muda. O bambu cresce rápido, pode passar de 20 metros em poucas semanas,
e a estrutura das hastes é tão rígida que, durante tufões, elas se quebram como lanças e voam a dezenas de metros de distância. Há registros de acidentes graves em temporadas de tempestades, com galhos atravessando casas e ferindo moradores. O solo é outro desafio. Por baixo da camada de folhas secas, formam-se trilhas traiçoeiras com buracos ocultos por raízes e mofo que faz escorregar fácil. A floresta é densa, os caminhos parecem se repetir, e a luminosidade muda de acordo com as nuvens, confundindo ainda mais o senso de direção. Muitos japoneses antigos acreditavam que os bambuzais eram portas para outros mundos, e não por acaso. Basta alguns minutos caminhando sozinho para perder a noção do tempo. Historicamente, o bambu de Arashiyama já foi usado como material de guerra e construção, resistente ao tempo, à chuva e até ao fogo em certas condições. Mas a floresta também guarda perigos biológicos. É abrigo para serpentes, insetos venenosos e colônias de abelhas agressivas que podem atacar em grupo se sentirem qualquer vibração estranha no solo. Quem pensa que basta correr se engana. O terreno é irregular e a neblina pode encobrir tudo em minutos, obrigando visitantes a parar e esperar a visibilidade voltar. Até monges budistas que meditam ali fazem trilhas especiais para não se perder. E durante séculos a floresta serviu como refúgio e esconderijo em tempos de conflito. Em Arashiyama, o perigo é silencioso, sutil e quase sempre subestimado, por quem só vê a beleza das fotos. Imagine uma ilha que mistura praias negras de origem vulcânica, cavernas que atravessam o subsolo inteiro e um monte de histórias de desaparecimentos misteriosos. Bem-vindo à ilha de Jeju, na Coreia do Sul, um laboratório vivo de extremos naturais. No centro da ilha se ergue o Monte Hallasan, um vulcão adormecido, mas que não deixa ninguém esquecer seu poder. Basta olhar para os campos de rocha derretida, os túneis de lava que cortam a terra e os lagos escondidos nas crateras. O clima em Jeju é um capítulo à parte. Em questão de horas, o sol pode dar lugar a uma tempestade de vento tão forte que fecha portos, vira barcos de pesca e transforma trilhas em lamaçais quase intransponíveis. O perigo é constante. Não pense que isso é só uma paisagem bonita. Já houve casos de turistas presos em cavernas por conta da subida repentina do nível da água. A ilha é conhecida pelos ventos fantasmas, rajadas que aparecem do nada, varrendo praias e derrubando até placas de concreto. A biologia local não fica atrás. Jeju é lar de espécies que só existem ali, como o raro cervo do monte, além de centenas de plantas adaptadas a sobreviver no solo ácido das encostas vulcânicas. O mar ao redor guarda ainda outro perigo: ondas violentas e correntes traiçoeiras. Pescadores tradicionais, chamados de Haenyeo, arriscam a vida mergulhando sem equipamentos para colher frutos do mar, enfrentando frio extremo, tubarões e tempestades súbitas. Tudo isso guiados apenas pela experiência passada de geração em geração. Além dos desafios naturais, Jeju carrega um passado marcado por conflitos e refúgios. Grutas serviram de esconderijo em guerras, e muitos túneis nunca foram totalmente explorados. Até hoje, histórias de sumiços alimentam o imaginário dos moradores e dão um ar de mistério à ilha, que encanta e assusta na mesma medida. Em Jeju, cada passo é uma aposta entre beleza e perigo, e só quem respeita a ilha volta para contar. Chegou a hora de respirar fundo, olhar para tudo o que você viu até aqui e perceber que o mundo nunca foi feito para quem busca só conforto. Entre montanhas que engolem trilhas, lagos que se transformam em armadilhas, desertos onde até a sombra parece fugir,
Existe um recado escondido em cada pedaço extremo da Terra. A vida é, acima de tudo, resistente. Se você parar para pensar, essa jornada brutal pelos lugares mais perigosos do planeta lembra muito uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a do semeador. Nela, um homem lança sementes em diferentes tipos de solo. Algumas caem à beira do caminho, outras entre pedras, outras em meio aos espinhos. Só as que encontram terra boa realmente florescem. Assim é a nossa vida, cheia de terrenos imprevisíveis, reviravoltas e perigos escondidos. Às vezes, tudo parece adverso e o cenário desanima, mas, mesmo nos ambientes mais hostis, é possível criar raízes, crescer e florescer. A semente não escolhe o terreno. Ela se lança, confia e faz o seu melhor. E é por isso que, mesmo diante do absurdo, do improvável, do extremo, sempre vai existir alguém disposto a desafiar o impossível. Porque é essa busca pelo desconhecido que nos move como espécie, que faz surfistas encararem ondas gigantes em Nazaré, cientistas desvendarem vulcões, caminhantes atravessarem desertos de sal e aventureiros cruzarem selvas fechadas só com coragem e uma lanterna. O mundo é vasto, perigoso e, por isso mesmo, fascinante. Cada lugar extremo, cada tragédia, cada vitória de sobrevivência nos lembra do quanto ainda somos pequenos diante da natureza, mas ao mesmo tempo gigantes em nossa capacidade de sonhar, resistir e recomeçar. Afinal, toda vez que a tempestade passa, é sempre possível renascer, aprender e tentar de novo. Não importa quantas vezes a trilha suma no meio da selva ou a areia ceda debaixo dos nossos pés. Lembre-se, o impossível existe para ser desafiado, e cada novo passo, por menor que pareça, é uma semente lançada num mundo que, apesar de tudo, está esperando para florescer de novo. Entre todas essas histórias de lugares extremos e desafios quase sobre-humanos, impossível não lembrar de Juliana Marins, a jovem brasileira que, com coragem e brilho nos olhos, decidiu encarar o Monte Rinjani. Juliana não buscava fama, nem queria vencer a natureza, mas sim viver intensamente cada paisagem, cada trilha, cada suspiro de aventura. O sonho dela era, como de tantos outros, tocar o céu do outro lado do mundo. E mesmo diante do improvável, deixou um legado de inspiração. A vontade de explorar, a paixão pela vida e a coragem de enfrentar o desconhecido. Que a história da Juliana, marcada por força, determinação e amor à natureza, sirva de lembrete para todos nós. A vida é breve, preciosa, e vale cada segundo vivido com verdade, mesmo nos caminhos mais incertos. Que o nome dela permaneça como semente de inspiração para os próximos que ousarem sair da zona de conforto e abraçar tudo o que esse mundo gigante tem para oferecer.